Oi, gente, estão aqui testando a conexão. O barulho aqui em casa tá péssimo. Tem uma construção. Então, vamos aí com brilhinho e maquiagem hoje. Vou ver se eu consigo fixar o comentário hoje. Vamos ver se vai ficar aqui. Tô tentando fixar esse comentário, mas não tô conseguindo. Então, meninas, hoje é o quarto dia da nossa Semana da Pediatria, para incentivo da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Quem quiser deixar as perguntas, já deixa ali no ponto de interrogação, que fica na parte de baixo do celular. E eu estou esperando a Andressa entrar. Hoje o apartamento de cima começou com reforma, então eu peço que vocês me desculpem pela barulheira, tá bom? E devido às olheiras, hoje eu tô com filtro, tá? Perdoa aí, santo Instagram. A Andressa já entrou, já estamos conectando. Oi, Oi! Rui. Eu falei que hoje eu tô de filtro de Instagram, que a olheira tá fogo. Que chique! Ai, gente, eu não aprendi a fazer isso Rosto ainda. vermelho e tudo. Hoje eu tô radiante, brilhante. Ai, você tá muito iluminada, eu tô amando. Não, porque tudo isso gerou, desde que eu na live com a Márcia, eu tava de cabelo preso, com uma cara péssima, e assim, ninguém me parabenizou pela live, mas todo mundo falou o quanto eu tava feia. Então eu falei assim, não, Ai, então não agora acredito! Ai, que... gerou até um stories. Eu falei, não, tudo bem, né? Empatia, vamos lá. Ai, gente, que Muito feliz de te horror! Obrigada, receber aqui, gente. viu? Ai, bem feliz de estar aqui, Flávia. Bem feliz mesmo. Essa Obrigada pelo semana, convite. pré-abertura da Semana Mundial de Amamentação, a gente está vendo todo o Instagram e o mundo inteiro, né, em volta do agosto dourado, o que mostra a importância mesmo da Sim, amamentação, né? Eu, como profissional pediatra, eu vejo o quanto eu releguei para segundo plano a amamentação, principalmente nos primeiros 10, 15 anos da minha prática clínica, numa época onde a indústria alimentícia fazia muito marketing no pediatra. Então, eu isso. fui uma das pessoas que realmente achou que tem um conflito de interesse. E na nossa live com a Amanda Ibagifico, a gente discutiu sobre isso, porque é algo assim, quando alguém te trata bem, né, quando alguém te manda presentinho, é impossível você não lembrar daquela pessoa primeiro que todas as outras. E é Sim. isso que a indústria do leite faz, né? E aqui eu quero deixar claro para as mães que não amamentaram que não é que seja mais amor ou menos amor, mais mãe ou menos mãe. Biologicamente, o bebê precisa do leite materno. A gente sabe o quanto a amamentação é difícil e precisa de profissionais pró-amamentação, por isso a nossa live. E eu penso que a gente mora numa capital muito privilegiada em relação à amamentação, a informações sobre o parto, né, Dessa? Sim. Oi, oi, peraí que travou aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo, aham. Tá, tá. Então, assim, eu conheço a Flávia, sendo a pediatra, né, gente, dos meus filhos. A gente fez algumas consultas juntas e foi assim que a gente se conheceu, né, Sim, Flávia? E foi incrível porque a partir daí a Flávia estava num momento, como ela mesma descreveu, num momento de aproximação, né, com o mundo da amamentação. E aí nessa aproximação, né, que ela estava nessa descoberta de ver o quanto que a pediatria teria que realmente se envolver, né, com o aleitamento materno de uma forma mais específica mesmo, mais especializada.
que a gente começou a trocar figurinhas, né? Uhum. E começamos a se apoiar. Porque o que, que eu vejo, né? Aproveitando, inclusive, toda essa semana, todo esse engajamento em relação à amamentação, que a gente não quer que seja só em agosto, né? E nem só Uhum. nessa semana, mas a gente aproveita essa semana para trazer um turbilhão de informações, porque as pessoas acabam acessando mais, né? Mas o que, Uhum. que eu vejo como consultora de amamentação, e quando eu fui mãe, né, da minha primeira filha, que é a Elis, de 7 anos, e o Caio, de 3 anos. Quando eu fui mãe da Elis, eu não trabalhava com isso, né? E eu sofri muito com a amamentação. E eu tive uma pediatra na época que era muito boa, maravilhosa, mas que não tinha um engajamento com a amamentação também. Mas, assim, muito nessa linha do achar que não é algo que tem que se focar tanto, né? Que as coisas vão acontecendo, que vai naturalmente rolando. Se o bebê é Ou se saudável, acontecer, beleza, se não e se não acontecer, acontecer, tudo beleza. bem, porque tá aí, temos as comidinhas, temos as fórmulas, né? E assim, deixar bem claro, né, isso que a Flávia falou, até fazer um recorte, que a gente não é contra a fórmula quando ela é bem aplicada, que a gente não é contra o desmame quando ele é necessário, ou quando a mãe deseja, né? Porque o que nos importa aqui é apoiar da melhor forma possível a mãe e o bebê. E muitas vezes, gente, essa relação ela não se pactua, ela não consegue ser realizada, né? E a gente tem que respeitar isso. Mas o que nos entristece são as mães que desmamam ou que vão para a fórmula ou que vão para a mamadeira por falta de apoio, né? Então, para as mães Sim. que optam, mesmo tendo conhecimento, tendo as profissionais ao lado, falando, olha, eu não quero, ok, Beleza, segue a vida, né? beleza, segue a vida e conte com a gente, né? Para o que daí vier. Mas a maioria da nossa realidade brasileira, e quiçá mundial, não é Uhum. essa. É a falta de acesso a profissionais que realmente apoiem o aleitamento. Então, o que, que eu estou acostumada, né? Na minha prática, inclusive, eu estou acostumada a ter a maioria dos pediatras, quando tem um ganho de peso insuficiente, ou o bebê não ganha peso, ou o bebê perde peso, que eles já entram imediatamente com a fórmula. Às vezes, eu e a Flávia já discutimos vários casos, né, Flávia? Às vezes a gente Uhum. tem que entrar mesmo, tá? Mas Sim. nunca só a fórmula. Não entra uma fórmula e Eu o gosto de uma pediatra não frase fala da mais nada. Amanda Ibagi, que até ela falou na. Você é eternamente responsável pela Pela fórmula que fórmula que coloca. prescreves. Então, e a Então, se gente. você prescreveu, você teria que tirar, né? Isso, e controlar. E assim, ó, na mesma lógica que tem essa coisa da fórmula, a gente tem um jargão na consultoria de amamentação que é você é responsável pelo bico de silicone que você coloca. Uhum. Então, assim, são artifícios que às vezes a gente tem que usar, que se ele bem utilizado e se ele acompanhado, ele vai vir para bem, né? Ele vai vir como uma medicação, ele vai vir como um tratamento para a gente tentar outras coisas. Então, o que, que a gente percebe, né? Então, desde que eu tive lá a minha filha lá atrás, eu percebia, eu nem achava possível a conexão desse trabalho com a pediatria, por exemplo. Eu achava que eram Uhum. coisas que às vezes até parecia que concorriam, uma coisa de ego, uma disputa de não, você não é médica, né? Eu sou a médica, então eu sei. E isso, gente, felizmente, né, está sendo desconstruído cada vez mais, né? Então E a Flávia deve teve ser, essas né? duas Porque fases somos na uma vida. equipe. Então assim, a Flávia mesmo fala isso, e vários outros pediatras que eu conheço que estão me indicando, eles falam disso. A gente teve a fase que a gente não tinha isso, e agora a gente está vivenciando isso, e que bom, né? Porque assim, é óbvio que o pediatra, ele pode ser até especialista em amamentação, né? Fazer Uhum. uma pós-graduação, se especializar. E mesmo assim, a prática clínica é tão louca, né, Flávia? São tantos Sim, atendimentos, tantas consultas, que por que não a gente se apoiar? Né? Por que sim. não a gente fazer algo mais completo, interdisciplinar para as famílias? Porque assim, ó, é isso que elas precisam. Quando elas têm o respaldo do pediatra, dizendo assim, olha, nós vamos Vamos ter que tentar, fazer né? Vai dar, vai isso, certo. Elas se sentem exatamente, mais seguras, né? se sentem muito mais seguros. E quando vem o pediatra ainda diz assim, olha, eu já te auxilio nisso, porque eu conheço, tenho conhecimento, mas quem vai te acompanhar no dia a dia só disso vai ser uma consultora de amamentação. Sim. E quando vem a indicação pelo pediatra,
Gente, a família já vem mais confiante. Porque tem família que não sabe nem sobre o trabalho da consultoria de amamentação. Uhum. Várias Eu vou ainda. te dizer que eu não sabia, né? E até a gente pode falar um pouquinho disso, como que uma pessoa faz para ser consultora de amamentação, né? E a prática clínica, né? Assim como tudo na vida. Eu comecei a pós-graduação em aleitamento materno esse ano do Marcos Carvalho, porque eu tinha uma necessidade, porque eu não conseguia mais ajudar as minhas pacientes com o conhecimento que eu tinha. Foi além, né? As mulheres estão querendo amamentar e com certeza tem que amamentar, mas muitas mães vão enfrentar vários problemas que precisam de um diagnóstico, né? Saber se é uma questão mamária, se é uma questão de ducto, se é uma questão de pega, se é uma questão de língua. Então, assim, para que eu pudesse fazer um diagnóstico mais correto e encaminhar para a consultoria para uma forma de um trabalho melhor, com as minhas suspeitas já, né? Porque antes, eu não conseguia amamentar, eu não sabia avaliar uma pega, porque na minha residência médica ninguém me ensinou, eu acho que eu não tive uma aula de aleitamento materno, ou eu devo ter tido uma aula de aleitamento materno, tipo assim, constituição do leite materno, Fisiologia da mãe. fisiologia, nem da psicofisiologia, a anatomia da Da mama e mama. segue o próprio assunto. Mas tu realmente avaliar uma pega, e aí tá assim, né, amplamente difundido na internet a boca de peixinho. Às vezes o bebê tem boca de peixinho, mas a língua tá presa e não sai leite. Isso, E aí exatamente. várias outras coisas, né, que precisa. Eu nunca imaginei, né? Aprendi muito quando eu vim aqui para Florianópolis e por isso que eu acho que a gente está numa capital privilegiada. E olha que eu já andei esse Brasil, já trabalhei no Rio Grande do Sul, já trabalhei. A única estado que eu não trabalhei foi Centro-Oeste. Então, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, eu trabalhei. A gente está muito privilegiado. Vocês não têm noção, nós estamos à frente Avanço, na sim. amamentação, No na parto. humanização do parto e nascimento. Isso. Nós vivemos aqui uma bolha sensacional. E aí eu vi que eu precisava estudar mais e aprendi muito sobre doula, enfermeira obstetriz e sobre a consultoria de amamentação. Hoje eu não me vejo trabalhando com uma família com amamentação e com dificuldade de amamentação sem uma consultora. Isso. E isso seria assim, o nosso. E não é puxando a sardinha, entende? Não é Não. nesse aspecto. É porque eu fui uma mãe que tive isso no meu segundo Uhum. filho. Então, no meu As segundo melhores filho, consultoras de amamentação foram mães que é passaram por esse sofrimento e foram atrás. É incrível, né, essa exatamente. É transformação. assim, sei lá, vou chutar aqui um percentual, mas pela convivência que eu tenho com um grupo grande nacional de Uhum. consultoras, 90% vai pela dor que sofreu. Uhum. Tá? Vai pelo amor, claro, né? Sabe aquela história do vai pelo amor e pela dor? Sim, ou pela Vai, dor. vai pelos. A gente vai pelos dois nesse caso, Uhum. né? Porque é um amor que a gente fica por aquele mundo, né, materno-infantil, e quando você consegue conquistar, ou quando você não consegue. Né? Muitas consultoras vão trabalhar com isso porque não conseguiram amamentar e falam, nossa, não Uhum. é possível, o que eu não consegui, eu quero proporcionar para outras mulheres, eu quero ajudar. Porque quem faz é a mulher, né? Quem Sim. amamenta, quem realmente toma as decisões e conquista é a mãe. Mas a gente quer ser o quê? Braços, né? Uhum. Apoios, essa rede, essa teia para essa família, né? Então, quando a gente vai. E como eu tive essa experiência, não é puxar a sardinha porque eu sou consultora. Eu tive essa Uhum. experiência no meu segundo filho, né? De ter pediatra com a consultora. Eu quis ser paciente, né? Então, eu quis ter a minha consultora, né? E foi maravilhoso. E foi outra vida, tá? Porque o que eu percebo, tá, gente? Por mais que esse trabalho em conjunto com as pediatras que eu digo por mim, né? E por algumas colegas também que são bem próximas a mim, que temos isso, é muito fantástico para a família. Porque é um diálogo aberto. A família tá ali angustiada porque tá, né, com baixo Uhum. peso, porque tá com uma produção baixa, ou porque tá com dor. E aquela pediatra incentivando, falando, olha, vamos achar caminhos. Vamos chamar a consultora. E essa consultora e essa pediatra ali, ó, no Uhum. WhatsApp todo dia, Uhum. né, Flávia? Trocando ideia. Ai, o que a gente faz agora? Gente, isso, quem ganha? Assim, óbvio que a gente ganha, porque o nosso trabalho fica muito melhor. Meu trabalho Mas o é paciente que infinitamente tem o melhor, melhor mas prêmio, né? com certeza, mas quem mais ganha é o bebê e a mãe,
e o pai, né, ou a mãe e a família, né? Então, assim, dentro dessa lógica, até puxando a pergunta que tu fez da capacitação, o que, que eu vejo que a gente tem de grande conquista, né, para o aleitamento materno em si, né, para grande, eu não vou dizer campanha para o aleitamento, mas para essas conquistas, né, aumentarem os números de aleitamento materno, diminuírem os desmames precoces por falta de informação, a consultoria de amamentação, ela aprofunda numa técnica em que, pelo menos pelo que dizem os Uhum. profissionais, né, obstetras, pediatras, fonos, fisioterapeutas, né, os profissionais que normalmente circulam aquela vida da mãe do bebê, eles dizem, a gente não tem na faculdade. Então, a gente faz a faculdade, a gente faz pós-graduação é diferente, porque daí eu vou realmente especializar naquilo, Uhum. mas na formação em si, não tem o que a formação da consultoria de amamentação traz. Então, além do Sim, aspecto técnico, então como é que a gente se forma? A gente não tem uma faculdade, quem sabe um dia teremos uma graduação ou pelo menos um curso técnico, acho que seria muito sim. legal, né? Mas nós temos capacitações que certificam essas profissionais. Então, são profissionais que já têm muita experiência, que têm certificações internacionais, inclusive, né? Porque tem uma certificação internacional, para o pessoal saber, que certifica consultoras de amamentação, consultoras de aleitamento materno de forma internacional, você podendo atuar em outros países. É Uhum. uma prova super difícil, né? Bem complexa. E essas profissionais mais né, experientes e com titulações começam a fazer essas capacitações profissionais, com regras ditadas por esses órgãos de regulação, né, de aleitamento Uhum. materno. Então, aqui a gente tem o Ministério da Saúde, basicamente, e alguns outros órgãos. Então, são capacitações que você não precisa ter nível superior, tá? Ainda nós não temos muitas exigências, sabe, Uhum. frente à formação dessa profissional, né? E aí ela tem que se capacitar, e assim, temos cursos de tudo, né, gente? Assim como temos faculdades horríveis e cursos Sim, medonhos, a gente também tem capacitações que de 2 dias você diz que é consultora de alimentação. Isso não é, né? A gente tem que cuidar, óbvio que não é bem por aí. Além disso, a gente não para de estudar. Todo ano a gente sim. faz um curso, a gente faz uma reciclagem, mas assim, a gente tem a prática, a gente tem estágio supervisionado. Então, dentro disso, a gente vem para completar essa assessoria, né, da saúde, vamos dizer assim, mesmo não tendo que ser profissional da saúde, porque não há esse requisito para ser consultora, mas a gente vem para completar, né? No aspecto mais detalhado, como a Flávia falou, do técnico. Meu, aquela dor, mas que dor é essa? Que a gente já não. Quando não é muito óbvio, o que a maioria não é óbvio, né? É uma Sim. minoria que é muito fácil, que tudo flui, né? A gente entra com essa parceria e eu fico muito feliz quando uma pediatra, a Flávia mesmo já está consagrada a parceria, então já é muito tranquilo, mas alguns pediatras estão vindo, né? Eu fico super feliz com isso, porque todo mundo tem a ganhar, né? Todo mundo tem a ganhar. E a consultoria de amamentação vai algo além ali da técnica. E a Flávia sabe disso porque ela está sendo uma estudiosa relacionada à amamentação e às suas práticas. A Uhum. consultoria de amamentação vem em relação ao aconselhamento. Então, o Sim. aconselhamento na amamentação, que né, várias pessoas não sabem o que vai além da técnica, vai além de eu pegar o peito da mãe, pegar o bebê, ó, é assim que coloca, é assim que eu faço a pega, é assim que eu pego o peito, é assim que eu ordenho. Vem, primeiro de tudo, para uma escuta e um aconselhar aquela família dentro das possibilidades dela e dentro daquilo que você vai munir ela de informações. E para isso, gente, tem que ter tempo focado naquilo, tem que ter ouvidos abertos para aquilo, tá? Então, assim, não que a gente não viva uma loucura, muitas vezes a gente tá com a agenda louca, né? Mas eu me proponho, quando eu vou fazer um atendimento, a ficar 2 horas com aquela família. Então, tu imagina se todos os pediatras, se a obstetra, fosse fazer uma consulta sempre de 2 horas para falar da amamentação. É inviável? Sim. Praticamente Ainda inviável. Então, mais se for na clínica, né? Eu que faço atendimento domiciliar, exato. às vezes eu me deparo com uma família que eu consigo ficar 2 horas, Isso, porque quem são vários fica? problemas, mas numa agenda engessada, muitas vezes tu não consegue, tu vai ter que remarcar uma consulta ou encaminhar para alguém que consiga fazer. Isso. Por quê? Porque não é só assim, ó. Olha, se não tá ganhando peso, você ordenha.
dá o teu leite se você conseguir, se não dá a fórmula, tá bom? Então, assim, a orientação Tchau. foi boa. Tchau. A orientação foi melhor do que dizer só dê a fórmula e a mamadeira. Uhum. Mas, gente, falta mais, porque aquela mãe, quando ela recebe essa notícia da balança, né, que é algo muito frustrante muitas vezes, quando ela recebe essa notícia, ela fica sem chão, tá? E se ela não tiver um apoio, olhando para ela, conversando, escutando as angústias dela e dizendo o que que você acha? Você acha que você vai conseguir? O que que tu prefere? Tu prefere fazer assim? Tu prefere... E alguém que todo dia vai dizer, olha que legal, tu tirou 30 ml, sabe? Comemora no WhatsApp, né? Ai, Andresa, hoje eu consegui 40, meu. Que... Então, assim, é motivação, é aconselhamento, né? É escuta. E isso, gente, é algo muito específico da consultoria de amamentação, porque tá dentro Sim, da é muito formação específico. da consultora, tá? Mesmo que o pediatra seja pró-amamentação, que você fez um pré-natal com uma equipe grande, com enfermeira obstetriz, que a enfermeira te falou sobre a amamentação, Isso. são... Abordagens diferentes. se a doula pós-parto falou sobre a amamentação, beleza, ótimo. Quanto mais informação, melhor. Mas ninguém é como uma consultora de amamentação, e isso eu aprendi muito, sabe? Assim como eu aprendi que há consultoras e há consultoras, assim como pediatras e pediatras. E uma das coisas que me motivou a ir para a amamentação foi quando eu comecei a chegar num ponto que eu não conseguia mais ajudar as minhas famílias. Né? As mães queriam amamentar e eu não conseguia entender o processo, né? E um caso, assim, foi muito doloroso para mim, foi uma família que eu acompanhei no pré-natal, que eu acompanhei o nascimento, foi um bebezinho prematuro, e depois chegou no meu máximo de conhecimento, eu não pude ajudar mais, e aí a Amanda Ibagi assumiu o caso, mas me machucou assim, porque eu já tinha um carinho por aquela família. Sim. Mas sei que eles estão super bem acompanhados, e hoje a Nenê está em aleitamento exclusivo, mas foi assim, ela que me falou assim, não, tu precisa estudar, é importante, as famílias precisam disso e vamos lá. Porque isso. Depois de 20 anos de pediatria, a tendência das pessoas é se acomodar um pouco, né? Assim como tudo na vida. E eu vi que, como eu digo, eu vou viver até os 100 anos, eu ainda tenho mais 60 anos para trabalhar, então eu não posso não estudar ou me desatualizar, né? Tem uma vida ainda pela frente. Tem uma vida. Estou adolescente ainda. Na minha vida. Ô, Flá, e assim, ó, isso que tu falou é muito legal, me veio uma coisa em mente, né? Que é o que tu falou. A gente, as consultoras de amamentação, quando a gente sempre faz um curso de atualização, capacitação, eu fico tão feliz quando eu vejo os pediatras lá. Porque assim, ó, quando a gente tem um foco de apoio a famílias e de disseminação de informação de qualidade, a gente não tem medo de concorrência. A gente não fica pensando em concorrência. Porque, cara, é muita mãe. É muita mãe, são estilos diferentes de personalidade, né? Então eu não tenho... É humanamente impossível você alcançar todo mundo que você deseja ou que te procure muitas vezes, Sim. né? Então, que seja disseminado. Agora, o que eu vejo das pediatras e dos pediatras, que eu fico muito feliz delas estarem fazendo pós-graduação, e os cursos que a gente faz de capacitação mesmo, elas falam Sim. sempre assim nos cursos, ó, não quero ser consultora de amamentação. Eu não estou fazendo curso porque eu vou ser consultora de amamentação, né? Ir na casa das pessoas. Não, mas é que eu quero ajudar as famílias que vêm até mim, identificando o problema, não deixar passar aquilo. Sim. Porque assim, ó, a família chega a mim também, chega às consultoras de amamentação, se alguém dá um clique Dá um clique, né? Tá? Ou é uma amiga que vai falar, que já passou, que já teve uma consultora, né? Que é uma outra mãe. Ou, principalmente, a pediatra. Então, se a pediatra, aquilo que tu falou, eu não sou consultora de amamentação, eu não vou fazer o trabalho da consultoria de amamentação. Mas se você não estudar e não for especialista também em amamentação, vários casos vão passar batidos para ti. Sim. Tu nem vai encaminhar muitas vezes. Né? E muitas vezes eu vou ser conivente com desmame precoce, ou uma mãe desistir por exaustão, né? Por um bebê que mama e não engorda e não cresce. Isso desestimula, né? É a mesma coisa tu trabalhar sem elogio, às vezes, assim, né? Filhos.
A criança tira nota 10 e não fala nenhum muito obrigado, ela vai começar a tirar um 6, 7, porque é a mesma coisa, Isso. né? Aí tu briga. Então, Aí quando tira, não é briga, mas quando é bom, não e elogia. eu penso assim, ó, quando o pediatra indica a consultora, que a gente sabe que é um custo para a família, o pai também aceita esse custo de uma forma mais tranquila, Com né? certeza. Porque ele está vendo que realmente é algo que vai É um ajudar. investimento, é. E assim, ó, é investimento em saúde emocional, física, para a mãe e para o bebê, né? Porque a Sim, amamentação ela vai muito além do leite, né? Então, ela é claro que a gente sempre foca se aquela mãe quer fazer o aleitamento exclusivo, né? Ela quer tem esse desejo, a gente vai focar, claro, que aquele alimento precioso seja o alimento daquele bebê. Mas é um alimento de alma, é um alimento de conexão, é um alimento que vai muito além do leite, né? E é algo familiar. É um evento familiar. Assim como o parto é um evento familiar, né? A uhum, amamentação é um evento familiar. Né? A Flávia ela tem muito essa vivência porque ela vai em casa. Né? Então, o pediatra que faz o domiciliar, gente, ele tem uma outra vivência familiar. Porque vai na família, ela entra sim, na caverninha daquela família sim, lá, no né? íntimo, né? No íntimo dela. Então, assim como o acompanhamento de puericultura, de pediatria, né? E o amamentação é um evento familiar, né? Então, assim, é engraçado, é curioso essa coisa do investimento, porque, assim, muitas mulheres, menos até, ainda bem, né? Eu, como uma feminista, comemoro isso, tá? Que bom que as mulheres têm as suas rédeas, muitas vezes, né? E conseguem falar, não, eu quero e vou fazer, né? Mas muitas mulheres ainda precisam da ajuda do companheiro, ou da, né? Normalmente é o Uhum. homem, que precisa para pagar e que precisa do apoio emocional também, né? É uma conquista, né, gente? A gente está numa caminhada e muitas mulheres precisam. E muitos homens só se convencem quando ele vê que ele vai gastar de leite de NAN em tantos meses, vai pagar. Em 2 meses ou em um mês eu paguei uma consultoria, por exemplo. Não, ó, falando nisso, as pessoas não têm noção, eles não sabem quanto uma lata. Eu que não conseguia amamentar, há 17 anos atrás não existia consultoria de amamentação, ou pelo menos que eu conhecesse que Acho existisse, que. né? Uhum. No Rio Grande do Sul, no interior. A gente usa, depois que o bebê está com um certo volume de fórmula, você usa em torno de 10 a 12 latas por mês. Isso dá em torno de, hoje, com o preço de hoje, em torno de 500 a 600 reais por mês, Por por um mês. leite melhor. E aí, por isso que as famílias depois, eu não amamento, mas tudo bem não amamentar, eu vou usar fórmula. Só que daí tu começa a usar uma fórmula muito ruim, por causa do custo, né? Qual é a família Exatamente. que hoje, na realidade brasileira, vai conseguir comprar uma fórmula mensal, né? Pensando, gente, na maioria, não nos 3%. É, 600 a 700 reais de uma fórmula que não vai ser igual ao leite materno, mas que é melhorzinha em relação às outras. Então, isso. é um custo muito grande. E isso vai, aí depois acaba indo para o leite de vaca antes mesmo, né, de um Do aninho, que porque deveria. não consegue, ou então todas Pagar. as complicações do uso da fórmula, né, Isso. anemia, alergia à proteína do leite, enterites, infecção intestinal, infecção da cavidade oral, Alergias mesmo infecção dos respiratória, conservantes. É. otite, fora o uso do antibiótico. Então, assim, por mais que a gente tenha esse mantra, e era uma coisa que eu usava para mim, para me convencer de que, não, mas eu amo igual, eu sou igual, eu Sim. sou mãe de fórmula, era isso, não, mas tá tudo certo, vamos, eu vou usar, porque a gente não quer sofrer, né? E quando tu opta, não é nem optar, quando por um ou outro fator você acabou indo para a fórmula, ou emocional, ou físico, ou cansaço, a gente precisa de mentirinhas que a sociedade conta para seguir em frente, porque como Claro. mulher eu sei que o Para melhor é a nossa consciência amamentação. pesar menos. Isso. Para nossa consciência, pela a culpa, enfim. E a gente segue a vida. Enfim, eu segui a vida. Hoje eu ainda luto com os problemas do uso da fórmula. E eu gostaria que tivesse sido diferente hoje, com a cabeça de hoje, eu entendo a importância que teria sido eu ter feito aleitamento exclusivo para tudo, né? Exatamente. E é assim, ó, Flávia, assim, é muito importante também as pessoas saberem que a consultoria de amamentação, principalmente quando ela está integrada com o trabalho da pediatria, principalmente, tá? Porque Uhum. assim, ó, é difícil também a gente trabalhar sozinho, tá? Eu tenho Sim, vários casos em que eu não tenho, assim, é zero canal de comunicação com o pediatra, porque não tem como,
tá? Tem casos que não tem como. E a família fica muito dividida. Porque quando eu falo, vamos dar o leite materno ordenhado, né, para ele ganhar peso, vamos fazer isso, a gente pode dar fórmula, mas vamos substituindo o leite materno pela Uhum. fórmula, né, que esse é o nosso caminho ouro, vamos dizer assim, para a gente tentar, mesmo na amamentação mista, tá, gente? Aleitamento materno misto, né, com fórmula e leite materno, é amamentação, tá? As mães têm que sentir, eu estou amamentando, né? Eu tô Sim, dando o meu aleitamento, peito. é como eu digo, cada gotinha conta. Cada Sendo gotinha de exclusivo leite ou materno complementar. conta. Não importa se ele toma 100 ml de fórmula e 30 de leite materno. É claro que importa quando a gente começa o trabalho com essa família. A gente quer, quando a gente começa a acompanhar, que seja 100% leite materno. Esse é o ideal Uhum. de todos nós, né? Mas às vezes não é possível, né? A gente tem casos que realmente não é possível, mas a gente pareia, né? A gente tenta ali um meio a meio, ou um 30% de leite materno, fórmula e tal. O que já faz muita diferença. Muita. Entre a, né, exclusivamente fórmula e também leite materno. Então, assim, isso também tem que ficar bem claro que, por mais que o nosso trabalho, quando a gente está integrado, né, pediatria e consultoria, a gente vai fazer o melhor dos mundos para as famílias. O melhor que for possível, né, que a gente possa fazer. Uhum. Mas, às vezes, não dá, né? Às vezes não é possível chegar naquele resultado. Então, assim, eu tô falando isso porque eu lembrei de um pai que chegou para mim e disse assim: a minha mulher disse que se ela fizesse consultoria contigo, a gente não ia nunca gastar com fórmula, que o gasto ia ser com a consultora. E a gente está tendo que usar fórmula, né? Então, assim, Uhum. cuidar com também a promessa de resultados. Isso Uhum. é aconselhamento, isso faz parte da consultoria de amamentação. Muitas vezes eu converso isso com as minhas parceiras e parceiros, né? Tu, Amanda Ibagi, a Fernanda Lima, o Leonardo. Então, os pediatras que estão mais envolvidos, né? Uhum. Que a gente está. Muitas vezes eles se empolgam. Não, vai dar, é isso, é isso. E eu falo, calma, respira. Porque às vezes a expectativa é muito grande, né? Em cima do nosso trabalho, né, Flávia? Muito Sim. grande. E elas botam todas as fichas na gente. E claro que é normal isso acontecer, né? Mas eu sempre digo, nós vamos trabalhar em conjunto. Então, quando uma mãe me manda mensagem assim, graças a você eu tô amamentando, eu falo, não, graças a A um ti trabalho em mesmo. equipe, a ti, primeiro lugar a ti. E outro é um trabalho em equipe, tua, do teu marido, ou da tua mulher, se for um casal de mulheres, ou da tua mãe, ou da tua tia, da tua irmã, sei lá, né? Quem tem gente Uhum. que não tem, né? Tem mulheres que estão, né, na sua maternidade solo, né? E com quem, graças às profissionais que te apoiaram, mas é tudo em teia, gente. A gente não É tudo trabalha em teia. sozinha. Não. E aí vem o gancho que a gente vai ter uma live no domingo, às 22 horas, com a Amanda, odontopediatra, mãe dos Pimpos. E um outro parceiro muito importante da nossa equipe são os odontopediatras, que Isso. precisam ser também pró-amamentação. Não adianta você ir em qualquer odontopediatra. Não adianta. Esses dias eu recebi uma paciente que optou, eu fiz uma indicação de odontopediatra, mas ela optou em alguém da família. Aí ela me retornou com vários questionamentos que o profissional estava extremamente desatualizado, não era pró-amamentação, tinha até orientado o desmame noturno, porque o leite materno dá cárie, aí me caiu, né, o Ah, queixo, assim. caiu os butiá do bolso. Então, é muito difícil, assim, apesar de aqui em Florianópolis a gente ser mais pró-amamentação que o resto da capital, a gente ainda precisa procurar profissionais atualizados, né? Isso. E faz toda a Assim como diferença. tem algumas consultoras de amamentação que eu não indico mais, né? Por feedback negativo da família, ou porque foi muito ríspida com o acompanhamento do bebê, tira a roupa, pega a cabeça, segura a cervical com uma forma muito agressiva, que as famílias relataram que se sentiram, não violentadas, que não Violentadas. é esse, mas se sentiram que, e aí, uma das coisas assim que eu aprendi na minha vida é que se tu não tem conflito de interesse, a coisa flui mais. Com certeza. Então, assim, se eu indicar alguém e tiver um feedback negativo, eu até posso indicar mais uma vez, mas se tiver um feedback negativo, eu não oriento mais. E assim também, além de tu saber que o profissional é bom, tu tem que ter uma afinidade de personalidade. A gente é um ser social, né? Eu preciso gostar daquela Exatamente. pessoa e aquela pessoa precisa ser boa.
O pessoal lá no Ilha, as gurias da enfermagem, eu sempre digo, ai, gurias, vocês não me aguentam, né? O meu humor. Eu falei, não, doutor, não é que é humor, é que tu é muito exigente. É que às vezes a gente não percebe que um comportamento pode afetar aquela família de uma forma que a gente nunca imaginaria que, para mim, como Flávia, a pessoa me falar alguma coisa, eu não vou me importar. Mas às vezes aquelas palavras de um jeito pode Acaba com machucar, tudo. né? E cada Isso. ser é um só. E Então, acho que a gente precisa ter travou. muita, É, cuidar muito com essas coisas. Ah, não, na minha família tem uma consultora, eu vou ir lá. Talvez porque você não criou um vínculo de trabalho com alguém da família, também não vai ser uma consultoria 100%, ela está dando uma consulta, tipo assim, uma um olhadinha, conselho só. os Uma dica. conselhos, assim. Dica, né? É, Então, porque assim, é aquilo que a Flávia falou é interessante, porque muitas famílias chegam até a gente e falam assim: ah, eu já recebi, eu queria umas dicas, né? Umas diquinhas. Gente, dicas, a gente não trabalha com dicas, né? A dica tem gente na pode dar. internet aos montes, né? Isso! No nosso Instagrams Instagram, bons. inclusive, a gente dá dicas, a gente dá, né, traz conteúdo. Por quê? Porque a gente quer também que aquela pessoa acesse um mínimo, né? Que as pessoas Uhum, acessem um mínimo de conteúdo. Mas não é só dica, é um trabalho muito completo, muito profundo, muito cansativo, inclusive, né? uhum, Então, assim, por quê? Porque é uma dedicação muito grande, que é aquilo que a Flávia falou. A amamentação, assim como nós somos seres sociais, gente, a amamentação é muito social. É um evento familiar, é um evento social inserido dentro de uma cultura, né? A gente tem uma cultura e que dependendo de como a coisa acontece, a gente tem que lidar de uma forma, né? Se eu atendo uma família muito religiosa, se eu atendo uma família, eu já atendi uma família, como é que chama aquela região, a religião? Eles vieram de fora até. A mulher não queria mostrar o peito na frente das ah, pessoas. muçulmano, aqueles A muçulmanos. muçulmana, eu atendi uma família muçulmana, foi muito legal, porque é muito, muito novo, muito diferente. Mas qual que era a maior dificuldade dela? Era porque o peito dela era uma coisa muito difícil para ela lidar com a exposição Uhum. da mama, com aquele bebê ali. Por quê? Porque há um outro padrão de sexualização Cultural, né? Um outro padrão cultural. cultural. Então, assim, gente, é muito escuta, é muito olhar, é muito entender aquilo. Então, assim, às vezes tu tem que ser firme, né? A Flávia sabe disso, porque às vezes a Uhum, gente tem que ser, né, Flávia? A gente tem que dizer, uhum, opa, chegou o momento de falar para aquela mãe, ó, não precisa mais ser assim. Que tal, sabe? Às vezes a gente tem. uhum. E que bom, tá, gente? Porque quando me fizeram isso quando eu era mãe de recém-nascido, eu acordei para algumas coisas também. Então, às vezes a gente tem que dar um sacolhãozinho, mas tudo com empatia, com Sim. carinho, né, por aquela família. E assim, ó, lidando, tem família, tem mãe que eu sempre falo: posso pegar teu bebê? Dá licença, posso pegar na tua mama? Dá licença? Isso parece ridículo. Porque ela tá lá, né, toda aberta. Ai, Uhum. vai, já estão fazendo comigo tudo que querem. Só que isso é algo muito psicológico também. A Sim, mãe já até tá e tem fragilizada. famílias também que toleram ver a mulher de teta para fora e tem rede de Isso, apoio que não tolera ver a mulher, parece Índia, tapa isso. E a gente precisa exato. lidar com isso também, né? Tá? Então, assim, a gente tem que conhecer, e para conhecer minimamente aquela família, que tu vai conhecer em algumas horas, né? Tu Uhum. não vai conhecer tudo, tu tem que dispor do teu tempo para ouvir, tu não pode ir lá e fazer algo em uma horinha. Não dá. Então, isso que a Flávia falou, essa é a diferença, né? Da gente poder fazer algo em conjunto. Então, muitas coisas que eu fico fazendo que eu tenho que fazer numa consultoria que não é nem do meu escopo. Do pediatra, por exemplo. Só que eu sei que Uhum. aquele pediatra não vai fazer para aquela família, entendeu? Então isso me angustia. Eu perco um tempão falando, cara, mas se fosse a Flávia, se fosse não sei quem, se fosse a Amanda, eu não teria que fazer nada daquilo. Sabe? Então todo mundo ganha. Então, assim, eu queria muito que e aquilo que tu falou da odontopediatria, a gente diariamente tem isso. Eu e a Flávia temos casos em comum, tá? Eu tô tendo casos em comum com outra pediatra que a mãe tem, mas não, eu vou nesse que eu confio. Eu falei, não, que bom, quem é? Fulano. Ah, não, vai, mas eu só alerto o seguinte: não basta ser a odontopediatra que trata dos dentinhos da criança, Não, precisa ser alguém que tá? conhece de freno e Tem que amamentação. conhecer freios orais e amamentação e tem que ter um olhar sensível a isso, tá? Não dá, não tem que ser sensível. As mães
têm pânico desse procedimento e a gente não se liga disso, tá? Uhum. Algumas não, algumas são bem práticas, né? Algumas mulheres são bem práticas. Ah, tem que fazer, vamos fazer. Tá, tudo bem. Algumas mães, eu sinto a resistência delas, e às vezes até ir numa pediatra que eu indico, vai lá, vamos, chama a doutora Flávia, ela vai olhar isso. Ai, elas fogem porque elas não querem invasões, elas não Uhum. querem procedimentos, elas têm muito medo, é um bebezinho delas. Então, Sim. se a gente tem uma rede de profissionais humanizados, vamos dizer assim, sensibilizados, né? Com o sentimento daquela mãe, da maternidade e da amamentação, é outra coisa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da doutora Marisa, né? Que é a profissional que a gente tem Uhum. aqui em Florianópolis, uma delas, né? Não é a única, mas é a quem eu mais conheço. Eu não Uhum. digo só porque ela é fera na avaliação dos freios. Ela é muito fera, ela tem muita experiência. Mas ela é sensível. Ela fala, vocês não querem fazer hoje? Vamos refletir. Sim. Reflitam. Levem para casa esse dever de casa, de pensar sobre o assunto. Conversa com a Andresa de novo, com a consultora. Ah, conversa lá com a doutora Flávia. Vê o que elas acham. Gente, a gente precisa disso. Porque já é E um assim turbilhão. como uma das coisas que eu gosto muito de comparar sempre é que o parto e a amamentação são eventos únicos. Assim como a gente tem uma equipe ampliada para o parto, né? Doula, enfermeira obstetriz, obstetra, pediatra, doula pós-parto, na amamentação e na pediatria a gente precisa de uma equipe ampliada. A gente precisa da consultora de amamentação, da odontopediatra. E uma das coisas também que as famílias têm muito resistência e tu precisa explicar muito e convencer muito é a questão do osteopata. Ai, Muitas vezes a pessoa tem o freno, estava com a pega errada, usou musculatura, pescoço, boca, face, tudo errado, e a gente precisa desajustou do tudo. osteopata para liberar. Ou muitas vezes o bebê estava em útero numa posição que deixou uma contratura muscular de pescoço, um torcicolo congênito, alguma coisa, E não consegue e a mamar e gente ninguém sabe por vê, quê. e o bebê não abre a boca, né? Aquele bebê com um boquinha É, é, pequena e ele não consegue relaxar. é, E aí a gente fala, precisa ir para um osteopata, e a pessoa, ai, mas para que um osteopata? Parece que passa os cifras na. é. Não, isso, E aí perfumaria, tu, né? tu Acho tem que é que entender, ele, perfumaria. ninguém indica profissionais se não achar que vai ter um benefício, né? E Exato. a consultoria de amamentação, pediatria, osteopata, odontopediatra, fono, é uma equipe ampliada dos primeiros 3 meses de Com vida, muitas certeza. vezes 6 meses, e a gente vai precisar. Ah, vai consultar toda semana, vai consultar para a vida toda? Não, gente, é Não para aquele, vai. provavelmente aquele mês, ele, uma, duas Primeiro, consultas já e resolve tudo. exatamente. Tu falou da fono, né? E como é legal, assim, como a gente tem, como a fono é uma profissional importantíssima, né? Para questões Uhum, de disfunções orais, principalmente, uhum. né? Dessa questão do bebê. Como elas auxiliam, como a gente tem poucas profissionais também com Ou olhamento e aí ligado para eu tenho que rir, porque a mesma coisa do odontopediatra, você, não adianta você ir numa fono que está mandando você fazer exercício com o bebê, gente. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, vamos fazer exercícios para levantar. O freno, ele não estica depois que nasce. Então, e vocês já tentaram fazer exercício num bebê chorando? Não consegue, a gente mal, muitas vezes, se o bebê está chorando muito, a gente dá um tempinho para poder avaliar o freno. Então, a gente precisa de fonos realmente que estão preparados para o período neonatal e preparados para a questão da amamentação. Porque exatamente. senão você não vai conseguir também um bom trabalho com uma fono. É, Já indiquei algumas que também tive um feedback negativo e eu já não indico mais. E é isso que a gente, como profissional, a gente precisa. É o melhor para o nosso paciente. Deu resultado, continua, não está dando resultado, a gente precisa mudar. A gente não e é assim, precisa. né, Flávia? Como tu Ou falou, o então, feed assim, ó, dele. realmente isso fugiu do meu controle. Eu preciso Isso. encaminhar esse paciente. Eu não posso reter o paciente para mim. Ai, mas eu vou perder o paciente. Vai perder sim, porque eu não tenho capacidade. Ela precisa de um profissional melhor, não melhor, mas Com nesse outra. sentido. Isso, exatamente. E é assim, ó, por exemplo, da Fono, né? Eu tive uma experiência super legal com a Ingrid, que ela, uma Uhum, mãe foi nela e ela, um bebê, né, até conhecido dela, e ela viu, avaliou, falou: "Olha, eu acho que o freio tá ok, mas assim, Andresa, eu fiz o que eu tinha que fazer em avaliações, só que eu não vou passar em exercícios, eu vou passar para uma consultora, porque eu uhum, acho que tem que ver a pega. Eu acho que uhum, tem que ver isso. Ou seja, é também uma coisa de trabalhar em conjunto. Assim uhum, como se eu precisar de uma fono para um bebê que tem um retrognatismo super acentuado,
que não é a língua, gente, não é freio, se resolve com procedimento, tá? Mas existem ainda profissionais que usam Uhum, exercício, tá? uhum. Essa semana eu tive esse feedback, tá? Que, não, eu tô trazendo a língua para frente. É Ah, claro que não. eu posso trazer a língua para frente se eu fiz o procedimento do freio. Então, eu fiz o procedimento do freio, aí sim eu vou exercitar na mama, né, para aquele bebê, porque aqui vai demorar um pouquinho para aquela língua vir para o lugar. Mas, Uhum. assim, eu posso até entrar com exercícios na amamentação, mas não para trazer uma língua para frente que está presa. Sim. Não adianta. Então, agora não é assim, a fono ou o doutor pediatra falou isso porque ela. Não, é porque é falta de atualização mesmo, tá? É falta de. É aquilo que tu falou. Não adianta eu ser uma pediatra e querer trabalhar com amamentação se eu não me especializar, né? De eu não ser uma especialista, de eu não fazer uma pós, né? De eu não fazer um curso. Então, eu acho que isso cada vez mais vai melhorar. Eu tenho essa esperança, tá? Eu Eu tenho tenho essa, também. eu tenho essa visão, assim, apesar de toda né, essa tragédia que a gente está vivendo, que eu acho que para alguma coisa vai ter que servir, né? Muita gente está estudando na pandemia, né? Uhum. Então, eu acho assim, muita coisa vai vir disso tudo, né? E o Brasil é uma coisa muito incrível, assim, eu falo, meu Deus, ele é muito ruim para algumas coisas, mas para outras ele é muito bom. E a questão de amamentação, a gente vê um movimento muito grande até do Ministério da Saúde, né? O Brasil é o primeiro país em banco de leite, em em estratégias para melhoria de amamentação, né? Estados Unidos e Europa, a gente tem um baixo índice de amamentação cultural e por mais que seja. Então, aqui eu penso que no Brasil a gente tem coisas muito boas. E uma dessas é o Programa Nacional de Imunizações, né, as vacinas e a questão do aleitamento materno, as políticas públicas É assim um exemplo também, para o mundo. É um sim. exemplo para E o mundo. aí a gente se sente mais motivado, né, a estar seguindo. Eu sei que ainda o acesso à consultoria de amamentação Sim, não é amplo e restrito, é. mas eu penso que num futuro, quem sabe isso, né, mudando leis e a questão toda da organização mesmo das consultoras num conselho e Exatamente. vai ser muito Porque o que bom que assim seria para um tudo. sonho, né? Seria um sonho você, por exemplo, ter um concurso público, né? Vagas no SUS para consultoras de amamentação para a população ter acesso gratuitamente, Sim. né? Porque assim, ou a consultora faz um trabalho social, que é, por exemplo, o que eu estava fazendo ano passado, né? Que aí com a pandemia, né, acabou, teve que Uhum. paralisar tudo. Ou tu procura um centro de assistência social, né, uma casa de assistência social, que você se vai lá, eu sou voluntária e vou trabalhar como eu quis, eu tenho um sonho, tive sempre sonho de fazer isso e consegui concretizar o ano passado. E foi Ai, maravilhoso. que no fim eu não pude ir na inauguração, depois veio a pandemia, eu não pude ir pessoalmente lá no Então, consultório de assim, amamentação. tanto no nosso consultório de amamentação, né, que a gente abriu, inaugurou esse ano, e logo depois a gente também teve que, né, essa coisa. Mas ali a gente estava fazendo um pronto atendimento, um valores super sociais, super, super acessível, super. Tivemos que parar, porque a gente também não quer fazer esse movimento muito grande ainda, porque a gente está numa fase bem difícil ainda aqui. Uhum. Mas, assim, ir também nos locais, né? Ir no centro comunitário, ir no CRAS, por exemplo, que foi onde eu me cadastrei, para ir lá atender de graça. Então, assim, só que não é fácil fazer isso, porque tu tem que Não, dispor do teu porque não é tempo. de graça, né? A gente, Não na verdade, é. está doando isso, está doando tempo, Exatamente. doando ensinamento, e é uma das coisas que o brasileiro tem muito assim, mas primeiro, se é de graça, as pessoas às vezes não valorizam, e mal sabem o quanto aquela profissional está se dedicando para poder fazer um trabalho social, né? Exatamente. Então, assim, eu tô lá, eu passava uma manhã lá, Uhum, orientando gestantes carentes, né? E atendendo bebezinho e mãe, gente, assim, muito pobre. Que é uma uhum. realidade que a gente também não está acostumado. Aonde que era, Andresa? É o CRAS do Estreito. É o Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura, Uhum, né? entendi. E elas estão precisando. Então, assim, ó, Uhum, a Amanda também entrou em contato, a Mani Bagi sonhando também em fazer algo nesse sentido. Falei, ó, uhum. tá aqui o contato lá da moça que é da organização, que é a psicóloga, entre em contato com ela. Então, assim, a gente vai atrás, só que assim, isso falta políticas públicas, né? Então, assim, a Sim, gente tem muito, claro, com as enfermeiras, que fazem um excelente trabalho nos bancos de leite. É maravilhoso, tá, gente? A gente tem, no Brasil, um acesso público no SUS para amamentação muito legal, muito, muito evoluído também.
tá? Mas é diferente da consultoria de amamentação, porque a pessoa Uhum. vai lá para uma emergência, né? Depois você não acompanha. Então, quem sabe um dia teremos isso também no SUS, mas Sim. precisamos pedalhar bastante, né? Mas é interessante como a Ingrid está aqui nos acompanhando, ó, e ela mesmo colocou, ó, com a pandemia vieram as lives. E é isso, gente, veio muita coisa para a gente atualizar e descobrir que existe, tá? Tinha coisa que as pessoas falam, meu Deus, eu nem sabia que existia, né? E eu sei Olha, porque... tem alguns comentários aqui da Amélia, que é uma grande amiga minha. Ela mudou para São Paulo, tô com saudade, viu? Que na primeira gestação ela amamentou só por 3 meses. E que no segundo filho ela conseguiu, muito assim, por pura desinformação do pediatra na época. E no segundo filho ela amamentou por 1 ano e 2 meses. E ela tá grávida agora do Léo e ela pretende amamentar por forever, assim. Que bom! Tem aqui também a Luci Vieira. Flávia, acho que seria legal dar uma comentada, questão de bebês de UTI, né? Que não tem um trabalho, deve ser trabalhado, certeza que intercorrências dos bebês seriam amenizados. É um campo difícil, né? Sim, é que o prematuro ele é algo à parte, né? A gente, sempre quando a gente fala nas lives, vocês têm que saber que a gente fala de bebês a termos, que não foram para UTI, que não tem nenhuma disfunção oral, que não tem nenhum outro fator, né? Casos especiais é bem mais difícil, precisa ser muito individualizado. Na UTI, realmente, vocês têm que entender, ó, tratamento intensivo, ali a gente está fazendo suporte de vida, medicações, e muitas vezes, né, tem pacientes graves, tem pacientes que não são tanto, mas a enfermagem, ela está focada nos cuidados daquele bebê, medicação, soro, sinais vitais, avaliação a cada 3 horas, e muitas vezes o espaço para amamentação, ali na UTI, não é tão grande, apesar de as enfermeiras e as técnicas fazerem ordenha, para que o bebê receba colostro, para fazer a colostroterapia, para receber o próprio leite materno. Tem bebês que não toleram fórmulas, né? Mas isso não tira a autonomia da mãe de já contratar uma consultora de amamentação, já ter o seu pediatra que vai acompanhar após a alta hospitalar, já fazer Exato. uma primeira consulta e tratar da amamentação do prematuro. Eu acho que a gente também tem que entender que a UTI é um centro de referência de alta complexidade. A questão depois do retorno da família para casa, como esse bebê vai amamentar em casa, não é uma obrigação da UTI. Mas eu, como família, eu, como mãe e pai, eu posso sim já preparar isso de antemão. Né? Eu tenho um caso específico, eu estou acompanhando agora, tá? Uhum. É uma mãe lá que é acompanhada pela Gabi Zanelli e pela Virgínia, né? As doulas. Uhum. E logo que na contratação delas, elas já me contrataram, né? A família já me contratou. Só que, claro, veio um bebê prematuro que ninguém esperava, Uhum. né? Os planos, aquele plano, não é o B, é o C, né? A gente fala Uhum. plano A, B, C. E olha que legal, eles já tinham me contratado, né? Então eu já estou trabalhando com eles. E a mãe teve uma coisa muito séria, foi internada, inclusive, teve uma hemorragia, tarará. Quando ela teve a alta, o bebê tá no UTI ainda, quando ela teve a alta, a gente já começou a trabalhar. Então, assim, a consultoria de amamentação, isso é muito importante. E ainda bem que falaram aqui, tá, gente, de prematuro, porque a gente realmente tem que focar muito também nos prematuros. Então, assim, é óbvio que eu não vou poder, eu, consultora de amamentação, pegar o bebê prematuro e fazer mamar. Isso não existe, as pessoas têm que saber disso. O bebê ele está com uma sonda ainda, ele está se alimentando por sonda. Claro que tem uma fase que ele vai para o peito, né? Mesmo com a sonda. Mas isso é com a equipe de lá, é a fono. E isso, o trabalho das fonos Uhum. é excepcional, tá? Vou cuidar aqui que ontem fomos encerradas abruptamente. Quanto tempo falta aí? Eu não tô Falta vendo. 7, Tá, então eu 6 vou bem minutos quase. rapidinho, só para Uhum. ilustrar isso, que eu acho que é importante para as mães de prematuro não se sentirem Sim, super. renegadas. Então, assim, as fonos, gente, elas fazem, as fonoaudiólogas, e a Ingrid pode até deixar um comentário aqui, faz um trabalho maravilhoso nas UTIs neonatais, porque depende delas. Tá na mão das fonos, inclusive, fazer a alimentação, né? A transição de sonda para o peito desses bebês. Uhum. Então, tem equipe para lá, para isso. Mas e a mãe? Tá? Aí, eu, consultora de amamentação, trabalho com a mãe. Enquanto o bebê está na UTI. Por quê? A partir do momento que essa mãe teve alta, a gente está acompanhando ali, né, pelo WhatsApp, teve alta, eles me avisaram, tivemos alta. Eu falei, ok, vamos começar o plano de ordenhas. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou orientando, ensinando a fazer uma ordenha efetiva,
com rotina, e aquele bebezinho tá só sendo alimentado pelo leite dela. Imagina que maravilha, Tá? Então, assim, e porque ela falou todas pra as gente, coisas boas do leite materno o bebê está recebendo. exatamente. E ela disse assim, ó, se eu não tivesse tendo acompanhamento, eu ia ordenhar por orientação ali, claro, da maternidade, mas eu não ia ter um terço do leite que eu tenho. Uhum. Eu ia dar um pouquinho, minha produção ia baixar, né, gente? Porque o bebê não tá com ela, né? Agora que ela começou a ir na UTI, que ela foi autorizada aí, tá? Então, contato pele a pele, ela não teve nada disso. Então, a questão hormonal, a produção vai cair. Então, o que, que é o trabalho que a consultora e a pediatra? Que eu falei, ó, vocês já têm o pediatra, fizeram no, né, no pré-natal, como foi muito prematuro, eles não tinham ainda. Uhum. Então, procurem. Ele não vai avaliar o bebê agora, porque o bebê está na UTI, mas ela já vai te orientar, ou ele já vai te orientar. Então, gente, bebês, mães de prematuros, procurem desde o nascimento do bebê, né? Esse aconselhamento, esse apoio da pediatra para o aleitamento, de uma consultora, porque vai ser diferente quando você chegar em casa, tá? Vai ser outro Sim, desfecho. Você vai chegar com o peito eu cheio de leite para um bebê mamar, mesmo que o bebê não estava contigo, né? sim. Não esteja É uma contigo. das coisas que eu noto nas famílias que fazem a consulta de pré-natal pediátrica, é outra visão para quando o bebê chega. E eu ainda vejo um baixo número de pessoas, a maioria das que eu acabo atendendo na maternidade, nunca foi no pediatra, não sabe quem é o pediatra e vai ter que consultar dali uma semana, não tem nem ainda quem procurar. Ou se é uma Exatamente. intercorrência mais cedo. Então eu penso que as mulheres agora estão se atentando mais à consulta da pediatria, da consultoria no pré-natal. Antes era muito restrito ao obstetra, né, ou à enfermeira obstetriz. A enfermeira obstetriz dá muita informação no parto também, mas não é a visão do pediatra e não é a visão da consultora. É impossível a Exatamente. gente conseguir fazer tudo. Tu ser enfermeira obstetriz, consultora de amamentação e Não, doula gente, não pós-parto. Não dá. tem Não dá como. porque é muito complexo, Apesar muito de a gente profundo. saber que tem profissionais que se propõem a isso, né? É Tem, um mas é outro muito olhar, superficial, é muito pontual no pós-parto imediato. sim. E ali não se resolve tudo, né? Não tem como. Né? A Ingrid colocou um comentário legal aqui que tem as especializações, especialidades da fono. E Uhum. realmente, porque um bebê com síndrome de Down, né, trissomia 21, bebês prematuro extremo, prematuridade extrema, precisam de um acompanhamento especializado, tá, gente? Além da Assim consultoria de como o bebê amamentação. pequeno para a idade gestacional, bebês que Isso, nascem com alguma diversidade, muitas vezes bebê pélvicos, pela postura da cabeça e do pescoço, acabam tendo contraturas que vão precisar de exatamente. osteopata, consultora de amamentação. Ó, tem uma mãe aqui que diz que a osteopatia, a osteopata salvou também a amamentação dela. Então, Olha assim, que bacana. é um. Gente, é muita coisa que a gente tem para fazer um trabalho bem lindo, né, Flávia? Sim. Tanto de Ó, tem profissionais. vários comentários aqui, passa, a gente nem vê esses comentários. Ah, Ó, então é que a agradeço a gente. equipe da UTI NEL, da Maternidade de Ilha, ajudaram muito na amamentação do meu bebê. Olha Teve lá. outro comentário aqui, deixa eu ver. Ui. A mãe também que persistiu aqui ordenhando. Sim, Ó, a amamentação até de ela ir bebês pro com síndrome peito, de olha. Down. Eu acho que era legal até fazer uma live disso, hein, Flávia? A Uhum. amamentação de prematuros extremos, de bebês especiais, bebês com trissonomia, se chamar Bora, uma. vamos marcar então. A Ainda gente. agora em agosto vai ter um agosto dourado inteiro aí pra gente organizar as lives. Eu E organizei buscar mais a uma primeira fono semana. também. Busca uma Sim, fono até para eu ter para eu trás. e a Ingrid a gente conversou. Acho que vai ser bem importante falar dessas disfunções, né? Isso, porque daí ela E como fala. nos bebês especiais. Porque as mães ficam bem à margem, sabe? Essas Sim. mães desses bebês especiais ficam bem à margem dessa informação toda, né? Trazer umas Bebê coisas com mais fenda palatina também, fenda né? A gente palatina. pode tratar tudo isso nesse. Estamos quase Exatamente. sendo encerradas. E... Então tá. Muito obrigada por quem participou, muito obrigada por estar aqui. Parabéns pelo teu lindo consultório de amamentação. Ai, Pessoal, obrigada. entrem ali no Instagram do Manas do Peito Amamentação. Eu super recomendo a Andressa, é uma das pessoas hoje que eu mais confio. E eu não vou ter mais filhos, mas se eu tivesse mais filhos, certeza que seria a minha consultora, Ai, porque não tem delícia. como. E Aham. sempre digo assim, a gente precisa exaltar os profissionais pró-amamentação. A gente tem vários pediatras sensacionais aqui na cidade. Tem o Leonardo Perfeto, pediatra, tem a Amanda Ibagi, tem a Fernanda Lima, tem a Silvia Kowalski, tem a Pediatria Consciente que começou agora, a Bruna e a Isso, a Amanda. Bruna. Então, assim, ó, são todos profissionais muito empáticos, muito carinhosos, e com certeza a gente se conversa, vai, ó, 30 segundos.
mas procurem profissionais para amamentação. No convênio vai ser muito difícil, porque uma consulta de um profissional assim é 1 hora e meia. Tem primeiras consultas que duram 2 horas. Então, assim, infelizmente, você vai usar o convênio para outras coisas. Para isso, você não vai conseguir, mas vai conseguir depois fazer um reembolso. Isso. O seu filho é seu maior investimento. E esse investimento, muitas vezes no início, é um pouco